Glória a Deus. Boa noite. Vocês estão bem? Glória a Deus. Como o pastor falou ali, a Érica, minha esposa, somos casados há 12 anos. Temos 3 filhos pequenos em casa. Estão orando por nós, intercedendo por nós, glória a Deus. E vimos acompanhado, cadê o Lucas? Ah, já está aqui? O homem já está aqui, meu. Lucas, irmão querido, está se mudando lá para São Paulo, do Rio de Janeiro. Tem alguém do Rio de Janeiro aqui, carioca? Ou só o Lucas mesmo? Ali, ó, tem lá no fundo, aí, ó, carioca. Jesus, glória a Deus. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Primeira vez, primeira de muitas, espero. Vim com algumas heresias aqui para compartilhar com os irmãos. Já pego o caderno aí para anotar. Mas estou muito feliz de estar aqui com vocês. O Wesley já há um tempão fez contato com a gente e a gente vem conversando. E é um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Robert. Junto com a Érica, nós lideramos um ministério chamado Cultura do Reino, que desde 2014 que nós começamos na sala da nossa casa, enviados pela igreja IMOSP, Igreja Missionária Oriental de São Paulo, pastor Daniel, e é uma igreja muito missionária. Eu conheci missões através da Érica, minha esposa, e a primeira vez que eu fui na IMOSP foi na pregação do Gregório McNutt. Alguém conhece aqui Gregório McNutt? E sabe o que ele estava pregando? Sobre avivamento, meus amigos. E eu vim de uma igreja celular, G12 e tal, nunca tinha escutado um cara como ele. Fora da caixa, para mim foi fora da caixa. Sou convertido em 2008, me converti aquele ano. E aí eu comecei a buscar mais o Senhor. E eu era produtor de shows de bandas, trazendo bandas internacionais para fazer turnê na América Latina. Vocês já ouviram falar, não sei, Sweetfoot, Testament, Less Than Jake, a área do hardcore. Tem alguém aqui que gosta de hardcore? Um rock pesado? Não, só eu mesmo? Então tá bom. Então tá bom. É de Deus, tá, gente? Eu coloco uns rock lá em casa lá, e ele falou, isso é de Deus? É de Deus. O que ele está falando? Ele está falando de Jesus. E eu vim desse contexto de entretenimento, me converti ao Senhor em 2008, e eu lembro que numa conferência teve um irmão que perguntou se tinha alguém ali que tinha um chamado para a área de entretenimento, na esfera de entretenimento. Eu falei, sou eu, acho que sou eu, né? Vou lá na frente e tal. O irmão orou por mim, e eu entendi que Deus estava me chamando para ser um evangelista dentro dessa área de entretenimento, porque a gente lida com muitos artistas, empresários desse ramo e tal. E eu acreditei durante muito tempo que Deus estava me chamando para aquela estação, para aquele momento. E, de fato, eu mergulhei mesmo. Só que Deus me transicionou um tempo, quando eu conheci a Érica, a gente foi para a IMOSP, lá tive contato com missões de uma forma mais profunda. E me apaixonei muito por essa questão de missões. E hoje a gente respira missões, faz parte da nossa jornada. E tivemos muito contato com o Gregório McNutt, discipulado e tudo mais. Então, eu estou muito feliz de chegar até esse tempo. A gente amadureceu bastante ao longo dessa jornada toda e aprendemos muitas coisas com o Senhor, quebramos muita cabeça, né? Erramos bastante, mas, como o irmão compartilhou hoje de tarde, quando você tem uma visão, por mais que você possa cair em alguns momentos, você sabe para onde você está indo. Quando você tem um chamado, você é fiel a um chamado. Você não é fiel a um elogio, muito menos uma crítica. Você é fiel a um chamado. Então, quando você fixa os teus olhos em Jesus, nada pode impedir aquilo que Deus começou na tua vida. Então, a gente precisa perseverar para permanecer. Repete comigo, perseverança gera permanência. E a perseverança nos mantém ao longo dessa jornada. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, é uma honra muito grande. Também é um temor muito grande, uma responsabilidade muito grande compartilhar um pouco daquilo que a gente tem carregado no Senhor. Então, esse ministério, ele cresceu, graças a Deus. Temos alcançado o Brasil através de plataformas de capacitação, treinamento. E, recentemente, nós fizemos uma fusão com a igreja local, porque nós respiramos igreja local. Não faz sentido eu estar aqui com vocês se eu não respirar e viver a igreja local. Sabe, a gente fala isso muito para o pessoal lá, inclusive o pessoal que vai fazer escola com a gente tem um filtro, 2 filtros. Primeiro é você ser pastoreado e segundo, você congregar. Nós não aceitamos nenhuma pessoa, por mais que seja ungida, seja habilidosa, se ela não for pastoreada ou estiver congregando. Então, para nós é extremamente importante esse aspecto congregacional, porque o nosso maior desafio como igreja não é evangelizar. O Brasil é evangelizado, 85% da população se considera cristã. Sabia disso?
Só que o nosso maior desafio é o discipulado, e discipulado custa. Discipulado custa o seu tempo, custa o seu talento, custa o teu tesouro. E poucas pessoas de fato querem pagar esse preço, porque sabe que vai mexer com as suas estruturas. Então a gente tem mergulhado muito nisso, na questão do discipulado. E quando a gente tem uma igreja discipulada, formar o caráter de Cristo no outro, a gente vai ver uma família forte, você vai ter uma igreja forte, você transforma a cidade. Amém, irmão? Você crê nisso? Então a gente está nessa jornada, então nós queremos gastar a nossa vida nessa geração, enquanto houver fôlego no nosso pulmão, em derramar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Você está aqui comigo? Glória a Deus. Estenda suas mãos sobre a minha vida, me abençoa em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Jesus. Usa a minha vida, Deus, para derramar a tua porção, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem gerado no meu coração. Usa a minha vida com intrepidez, com sabedoria, com ousadia, com demonstração de poder do Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Agora coloca tuas mãos, posição de receber, quero orar por você. Deus, muito obrigado por esta noite. Libera sobre nós um espírito de revelação, de sabedoria da tua palavra, Senhor. Que esses corações estejam sedentos, como uma terra fértil que anseia pela chuva. Assim esteja o coração de cada pessoa aqui neste lugar, Deus. Que eles não venham desperdiçar aquilo que o Espírito Santo está derramando nesta geração. Que nós venhamos nos tornar responsáveis, como nós cantamos. Responsáveis por aquilo que o Senhor está derramando sobre nós. Jesus, muito obrigado. O Senhor tem total liberdade neste lugar de mover o teu Espírito sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus, querido. Glória a Deus. Já abra comigo lá na sua Bíblia, em Mateus capítulo 11. Quando a gente estava vindo a caminho, estava orando ao Senhor, pedindo uma direção, uma palavra específica, um discernimento específico sobre o que Ele deseja falar para nós nesta noite. E me deu a palavra de Mateus capítulo 11, versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim: quando Jesus acabou de instruir seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar-lhes: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Respondeu-lhe Jesus: ide, anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Querido, o cenário aqui é o seguinte: João Batista estava na prisão, foi preso porque pediram a cabeça dele, porque ele confrontou um pecado do rei. Pediram a cabeça dele, foi levado para a prisão, ele estava esperando o julgamento ali. E sabemos o tipo de morte que João Batista teve que enfrentar, ele foi decapitado. Só que se nós olharmos para a história de João Batista, nós vamos voltar lá para o livro de João, capítulo 1, que vai aparecer João Batista trazendo as descrições. Tanto é que a mensagem central do Evangelho é arrependimento. Ele diz: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. E ele anunciou, porque a mensagem do reino é arrependimento, a mudança de mentalidade. Então confundiram João Batista com Elias, confundiram João Batista com Isaías, os profetas, e falaram: cara, você é o Cristo. Confundiram ele até com Cristo, porque a mensagem era muito parecida. Então eles perguntaram: você é o Cristo? E ele começou a dizer: não, eu não sou o Cristo. Você é Elias? Não, eu não sou Elias. Você é Isaías? Não, eu não sou Isaías. Mas quem é você? Diga. Você é a luz do mundo? Não, eu não sou a luz do mundo. E aí nós vemos uma declaração de João Batista dizendo, quando ele viu Jesus, no começo do livro de Mateus, quando ele viu Jesus passando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Eu sou amigo do Cristo. Eu sou amigo do noivo. Você é a luz do mundo? Não, eu não sou a luz do mundo. Você é um dos profetas? Diga, quem você é? Não, não sou ninguém. Mas quem é você? Ele responde lá em João dizendo: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Um profeta verdadeiro não é conhecido pelo que ele fala. Ele é conhecido pela mensagem que ele encarna.
Nós olhamos para a vida de Oséias, que casou com uma prostituta. Olhamos para a vida de Isaías, que Deus pediu para ele andar de nádegas de fora e descalços durante 1 ano. Então esses profetas não eram conhecidos pela mensagem que eles falam. E nós olhamos para João Batista, ele não era conhecido pela mensagem que ele estava falando, mas pela mensagem que ele estava encarnando. Deixa eu falar uma coisa. O que João Batista estava dizendo, ele cita Isaías, porque essa palavra não é de João Batista. Ele cita Isaías dizendo, eu sou a voz do que clama no deserto. Ou seja, eu sou esse versículo, eu sou essa passagem. Ele leu tanto essa passagem, mas tanto que ele disse, se alguém me perguntar quem sou eu vou dizer, eu sou a voz do que clama no deserto. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Que você precisa abraçar a cruz de Cristo a ponto de você encarnar a mensagem. Cristo foi conhecido como o verbo que se fez carne, ou seja, ele encarnou a mensagem. Porque, irmãos, pode vir diversas pessoas pregando aqui, ou qualquer lugar que você for ouvir, vai falar do Evangelho, mas poucas pessoas estão disponíveis e dispostas a encarnar a mensagem do Evangelho. E quando ela transmite com uma verdade, porque ela mergulhou a ponto de se tornar um versículo. Se alguém perguntar para você qual é o versículo da tua vida, você vai responder. Mas você está encarnando esse versículo? Por exemplo, Isaías 61 é uma passagem que diz respeito ao nosso ministério. Eu leio todo dia ela, dizendo, Senhor, eu sou essa passagem. Eu sou esse versículo. A tua palavra diz que o Espírito do Senhor veio sobre mim, me ungiu para pregar o Evangelho, curar os enfermos, libertar os cativos, restaurar o coração daqueles que estão tristes e pregar o Evangelho do Senhor. Então eu preciso ler essa palavra a ponto dela entrar no meu coração. Se ela não entra no meu coração, se eu não encarno essa mensagem, eu não estou preparado para pregá-la. Quem está entendendo isso? Olha só, João Batista significa batizado em graça. Interessante isso. Ele era primo direto de Jesus durante uma diferença de 6 meses. E quando nós olhamos para o texto do começo, ali Isabel e Maria, quando se encontraram, a Bíblia fala que o ventre, os meninos dentro do ventre foram cheios do Espírito Santo. Você já parou para pensar nisso? Você viu o contexto que ambas as mães engravidaram de forma milagrosa? Isabel, uma senhora já, sem esperança nenhuma de gravidez. O anjo visita Zacarias no templo, fala com ele. E ele, como? Isso é impossível, somos velhos. E Deus, através do anjo, teve que fazê-lo ficar mudo. Quem lembra disso? Sabe por quê? Era um tipo de sacerdote que sabia ministrar a Deus, mas não sabia ministrar uma família ainda. Tem muita gente pregando o Evangelho em cima dos púlpitos, mas não está pregando o Evangelho dentro da sua própria casa. Então Deus precisa fazer esse homem ficar em silêncio para ele aprender a ministrar não apenas diante de Deus, mas aprender a ministrar a sua casa, porque eles não tinham experiência de paternidade. E Deus milagrosamente foi lá e concebeu pelo Espírito aquela mulher, engravidou. Depois, nós temos a notícia do anjo, mesmo anjo visitando Maria, salve e agraciada, bendita tu és entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre. E ela diz, Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Olha que interessante isso. Ela não questionou, não falou nada, só diz, cumpra-se em mim a tua palavra, Senhor. Não sei como eu vou criar essa criança, não sei, mas eu sei que é do Senhor e eu vou me tornar responsável por isso. Então, João Batista veio antes, 6 meses. Aí depois mostra na passagem que Maria foi até a casa de Isabel. Sabe o que isso nos ensina? Porque Isabel, ela tinha já experiência de ser uma mãe e também uma experiência de ser uma esposa. Então Maria vai até a casa de Isabel, é tipo assim, me ensina como ser uma esposa, me ensina a ser uma mãe. Presta atenção. Isso aqui é a respeito de discipulado. Nós sabemos que Maria carregava alguém muito maior do que Isabel carregava. Mas ela se coloca debaixo do discipulado de Isabel. Quem está entendendo isso? Da mesma forma a gente vê Barnabé e Paulo. Você conhece a história de Paulo? Foi muito mais longe,
fez coisas muito maiores que Barnabé, mas Paulo se coloca debaixo do discipulado de Barnabé. E Barnabé prepara Paulo para que Paulo pudesse voar mais longe. E de fato ele foi isso. Então Deus está nos ensinando também a nos colocar debaixo de uma submissão. E quando nós aprendemos sobre submissão, Deus nos dá uma autoridade. E nós encarnamos uma mensagem. Quem está entendendo isso? E quando nós olhamos aqui, João Batista, batizado em graça, meu irmão, confundir ele com Cristo. Você já imaginou ser confundido com Cristo? Alguém olhar para você e falar assim: cara, os teus olhos são os olhos de Jesus. O teu falar é o falar de Jesus. O teu andar é o andar de Jesus. Então os caras estavam confundindo. João Batista, ele poderia ter se apropriado, dizendo: ah, eu sou o Cristo mesmo. Estou gostando dessa ideia. Rapaz, estou me chamando de noivo, Cordeiro de Deus, a luz do mundo. Ele poderia ter se apropriado de uma identidade que não era dele. E sabe, tem muita gente hoje na nossa geração se apropriando de uma identidade que é do outro, querendo tentar ser o outro. Deixa eu falar uma coisa. O pastor Juscelio falou uma parada muito forte. A falta de identidade é você querer ser o que você não foi chamado para ser. Você quer ser alguém só porque ele alcançou um sucesso, e aí você quer fazer a mesma coisa que ele faz. Você quer ser o que ele é. Então isso é a falta de identidade. Então João Batista não se apropriou de algo que ele não era. Mas quando ele viu Jesus passando, ele diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o Cordeiro, ele é o Cordeiro. A vida de João Batista era apontar para o Messias. Você é a luz do mundo? Não, eu não sou a luz do mundo, ele é a luz do mundo. Eu não sou digno nem de desatar os cadarços das sandálias desse homem, que ele cresça e eu diminua. Só que agora nós chegamos em Mateus capítulo 11 e vemos esse homem batizado em graça na prisão. Imagina o desânimo, o desespero desse homem. Aquele que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora está dizendo, olha aqui, versículo 2, João, ao ouvir na prisão falar dos feitos, ele estava escutando. Então imagina a mente alucinada dele, dizendo: cara, Jesus está curando, Jesus está fazendo o cego ver, Jesus está fazendo o surdo ouvir, até o morto ressuscitar ele está fazendo. Ele lá na prisão ouvindo essas histórias. E aí vai dizer o seguinte: e ele enviou 2 dos seus discípulos. Quem eram? Pedro e André, provavelmente. Versículo 3, a perguntar-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Aquele homem que dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele entendia que Jesus era o Cristo. Agora ele estava lidando com dúvidas. As esperanças de João Batista agora estavam minguando, estavam se perdendo. Aquele apontamento para Cristo, parece que ele começa a entrar em choque, em parafuso, dizendo: cara, não faz sentido isso, estou na prisão. E aí ele lembra de Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, restaurar o coração daqueles que estão tristes, trazer liberdade aos presos, trazer libertação aos cativos. Então a mente dele bugou, meu. Quem está entendendo isso? Ele falou: cara, peraí, eu estou ouvindo que Jesus está curando, o cego está vendo, está fazendo um monte de coisa, mas peraí, eu estou na prisão, cara. Então Isaías 61 tem que se cumprir na minha vida, eu estou preso. E aí, Jesus, vai fazer alguma coisa por mim? Tu és o Cristo, eu falei. Eu não sou digno nem de desatar as correias, que tu cresça, eu diminua. E aí, Jesus, vai fazer alguma coisa por mim ou vou ficar aqui? Dúvidas. Quem nunca passou por isso? Novembro de 2022 foi um período terrível para mim. Eu comecei a ser tomado por muita dúvida. Eu falei: Deus, o que eu estou fazendo? Será que eu vi do Senhor mesmo? Ou foi coisa da minha cabeça? Quem já teve essa sensação? O que eu estou fazendo? Plantei uma igreja,
Mas será que eu ouvi mesmo do Senhor? Quando você vê o culto vazio, você fala, meu Deus, cara, o que eu estou fazendo? Ou talvez, vamos colocar uma coisa mais prática. Talvez você lá no seu trabalho não está frutificando, ou talvez você está esperando um resultado financeiro que não está vindo, ou um projeto que você iniciou não está dando certo, e aí você começa a ser tomado por dúvidas. Aí vem na cabeça, será que eu vi de Deus mesmo ou foi coisa da minha cabeça? Foi uma crise terrível, a ponto de desistir de tudo, irmão. Me perguntaram esses tempos atrás, pastor, você já pensou em desistir? Todos os dias. Mas por que você não desiste? Boa pergunta. Aí eu parei para pensar e respondi, sabe por que eu não desisto? Porque a mensagem é maior do que eu. Todo dia eu penso em desistir, irmão. Talvez você esteja nessa fase também, desistir de muitas coisas. Começou um relacionamento, não está dando certo, você está pensando em desistir. Começou um curso e ficou mais desafiador, você fala, cara, acho que não é para mim. Aí você desistiu. Começou um ministério, e aí você viu que os frutos, ou talvez o resultado não foi correspondente à expectativa que você estava gerando, e você desistiu. Começou um empreendimento, viu que não teve aquelas vendas que você esperava logo no início, e aí você falou, cara, acho que isso não era para mim, acho que eu fui na empolgação. Quantas e quantas vezes a gente desiste de algo que era de Deus? Eu desisti várias vezes de muitas coisas. Muitas coisas. Mas olha só, João Batista estava na prisão. Ele teve que lidar com dúvida. Sabe, você pode até ter dúvidas, mas o que você não pode deixar a dúvida te dominar. Eu fui aprendendo isso. Sabe, quando eu sempre percebo que a dúvida está buscando encontrar um lugar no meu coração, essa hora eu preciso encher o meu coração de fé. Sabe, porque a gente sofre por antecipação. Hoje, o Brasil é considerado um país que mais sofre de ataque de ansiedade, depressão. O que está acontecendo com a gente? Jesus fala, não andeis ansiosos por nenhuma coisa. Mas parece que a gente gosta. A gente abraça a ansiedade. Ah, pastor, mas a ansiedade tem uma parada química no corpo, precisa de uma terapia, de um psicólogo, ou em alguns casos psiquiatra, ou até mesmo o uso de remédio. Eu não descarto isso. Eu acredito na ciência. Mas sabe, a gente fala isso do coração caído. Quando a gente olha para Gênesis, fala da queda do homem. E ali a gente vê, irmãos, nós fomos criados, Gênesis 1:26, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Hoje somos mais de 8 bilhões de seres humanos na Terra que são a imagem e semelhança de Deus, sabia disso? Quando você peca, você não deixa de ser a imagem e semelhança de Deus. Você pode corromper, distorcer a imagem e semelhança de Deus, mas você continuará sendo a imagem e semelhança de Deus. O que acontece com a natureza caída, quando ela não é redimida, ela usa toda a criatividade, toda a inteligência que Deus dá para o ser humano, para as coisas erradas. Quantas pessoas vocês conhecem que não são cristãs, não têm o Espírito Santo? É muito habilidosa. Você fala, meu Deus, cara, como isso? Para pensar em cada área da vida. Você pega um cara, o cara não é cristão. O cara é habilidoso. O cara desenvolveu um aplicativo, desenvolveu uma técnica, desenvolveu uma arte. Aí você fala, meu Deus, o cara não é crente, não tem nem o Espírito Santo. Mas ele é a imagem e semelhança de Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Você pode passar 20 anos fazendo terapia, não vai resolver o problema do coração caído. Você pode ir no psicólogo, você pode ir no psiquiatra, você pode fazer o que for para colocar a tua cabeça num lugar, não vai resolver. Porque o problema do coração caído, somente o autor do coração tem poder para restaurar. Não estamos descartando aqui a ciência, glória a Deus. Se tiver psicólogos aqui, glória a Deus pela sua vida. Mas até a psicologia Deus usa para trazer cura para a sua vida. Mas é somente Cristo tem poder para curar o coração caído. Mateus 11 representa muito nós brasileiros, porque brasileiro é um povo emocionado, né? É muito fervor. Aí quando canta aquela música Deixa Queimar, do Alessandro Vilas Boas, você vê uns irmãos jovens batendo a cabeça assim no chão.
lá, correndo para lá e para cá, fazendo avião. Quem já viu a época do avião, fazendo leão? Aí você fala, meu Deus, cara, sobrenatural. Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa. O fervor é bom, mas ele não vai sustentar você até o final da tua jornada. Eu costumo dizer que se Pedro não fosse de Israel, Pedro seria brasileiro. Aí, Jesus, tamo junto, hein? É nóis. Qualquer coisa me liga. Nunca vou te abandonar, Jesus. Nunca vou te negar. Aí Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, tu é brasileiro, né? Você nasceu no Brasil, né? Ô povo empolgado. Ô povo, né, emocionado. Tamo junto, é nóis. Vamos para cima, pá. Aí Jesus falou assim, Pedro, eu te conheço, Pedro. Antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. Não, nunca vou te negar, Jesus. Nunca. O que aconteceu com Pedro? Negou Jesus 3 vezes. Aí depois Jesus olha para ele quando ele estava sendo açoitado. E a Bíblia fala que Jesus olhou nos olhos de Pedro e o amou. Uf. Olhou nos olhos de Pedro e o amor. A Bíblia fala que Pedro chorou amargamente. Ele poderia ter tido o mesmo resultado de Judas. Caraca, estou me sentindo culpado. Vou acabar com a minha vida. Mas nós vemos Jesus depois ressurreto, olhando para Pedro e perguntando, tu me amas? E Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. Pela segunda vez, Jesus pergunta, tu me amas? Ele responde, sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas, cuide dos meus cordeiros. Pela terceira vez Jesus pergunta, tu me amas? Aí Pedro responde, Senhor, só tu sabes. Sabe o que acontece ali? Novamente Pedro estava com a mesma postura de antes, emocionado. Você está falando da boca para fora que me ama, rapaz. De novo, Pedro, pelo amor de Deus, eu ressuscitei. Para com isso. Tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, para. Jesus insiste na pergunta e Pedro responde sempre a mesma coisa como antigamente. Pela terceira vez ele cai em si e diz, Senhor, só tu sabes. Sabe quando o homem falha? Quando aquilo que ele fala, o caráter dele não sustenta. Nós precisamos parar de falar algo que nós não vamos cumprir. Sim, sim, não, não. Passou disso é procedência maligna. Sabe o que Deus está falando para a nossa nação brasileira? Que chegou o tempo onde Deus não está levantando uma geração apenas fervorosa, mas uma geração profunda na palavra. Uma geração que vai honrar aquilo que está falando, vai cumprir com aquilo que está dizendo. Isso vem através da formação do caráter, não é através da habilidade, irmão. Você pode ser habilidoso em muitas coisas. E glória a Deus por isso. Mas Deus está falando para nós sobre a questão do nosso caráter, sabe? Fábio Coelho estava falando muito para a gente na mesa, dizendo como que você identifica um falso profeta. Um falso profeta você identifica não pelo fruto, mas você identifica um falso profeta pelo resultado. Ele é muito assertivo nas profecias. Ele sempre profetiza em benefício próprio. Ele sempre está em busca de fama, poder e sexo. Esse é um falso profeta. E um falso profeta, ele não encarna a mensagem que ele está falando, porque ele sabe das consequências que existe quando você encarna uma palavra. Então, sabe, é maravilhoso, irmão, a gente ser fervoroso. Brasileiro é conhecido pelas nações como um povo festeiro, um povo emocionado. É muito bom isso, mas isso não vai te sustentar até o final da tua jornada. O que vai sustentar você até o final da tua jornada é o quanto você está buscando no Senhor na profundidade da palavra. Quer um exemplo? Mateus 16, olha só, novamente. Jesus em Cesareia de Filipe, ele pergunta, quem dizem que eu sou? Aí começam a dizer, parece a história de João Batista. Uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou outros estão dizendo que é até João Batista que veio dos mortos. E Jesus para e pensa assim, poxa, caraca, estou sendo comparado a esses homens de Deus, que bom, meu. Mas e para vocês, quem eu sou? Aí nós vemos Simão dizendo, tu és, olha só, me parece repetindo a história, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus responde para ele dizendo, Simão, bem-aventurados
Isso mesmo, Simão. Porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Por isso te digo que tu és Pedro. Percebe que aí Jesus muda o nome dele, porque ele teve uma revelação da paternidade. E quando ele tem a revelação da paternidade, o pastor Luiz Hermínio fala isso bastante. Revelação da paternidade gera sua identidade, mudou o nome dele. Pedro significa fragmento de uma rocha. Dissesse bem, Simão, filho de Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou. Presta atenção. Não foi alguém que falou de Jesus para ele, ele teve a revelação vinda do alto. Por isso te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, que pedra ele está se referindo? A pedra da revelação do Cristo, o Deus encarnado, o Deus acessível e o Deus revelado. A maior revelação do Novo Testamento é Jesus não como Rabi, não como o Alfa e o Ômega, mas Jesus como Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus. Sobre esta pedra, sobre esta revelação, eu edificaria a minha igreja. Deixa eu falar uma coisa. Jesus não pediu para você edificar a igreja. Jesus pediu para você pregar o evangelho e fazer discípulos, porque a responsabilidade de edificar a igreja é de Cristo, não é sua. Aí Jesus começa a falar das portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e te darei as chaves do reino dos céus, falando de autoridade. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. Logo em seguida, Jesus começa a falar da sua morte, do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição. Aí Pedro começa a olhar e fala assim: ô Senhor, tem compaixão de ti. Não é lindo isso? Imagina, alguém falando para você: tem compaixão de ti, cara, cuida de você. Você tem tantos sonhos, tantos projetos, tantas coisas para realizar, você nem casou ainda. Jesus, não volta logo não, que eu não casei, hein? Eu não comecei meu empreendimento, não tenho filhos. Deixa eu terminar os estudos. Calma aí, Jesus, fica aí, não volta não. Então ele teve a revelação ali, irmão. Olha que lindo isso. Ele se compadece do sofrimento de Cristo. Tem compaixão de ti. O pessoal da batalha espiritual, né? Tem aquele olhar assim: pode sair que eu já te vi, Satanás. Não tem isso? Pode, vai. Sai. Então Jesus viu algo por detrás daquela fala que parecia linda, maravilhosa, né? Alguém de fato estando preocupado. Só que era uma fala que estava desviando Jesus do propósito dele. E a gente sempre vai lidar com situações assim, parentes, família, amigos, irmãos em Cristo, vão falar isso pra gente. E você precisa ser fiel ao chamado de Deus, não fiel ao que os outros estão falando, à opinião dos outros. Quem está entendendo isso? Porque opinião todo mundo dá, irmão. Existe 3 pontos. Opinião baseado em preferências pessoais, gosto pessoal. Todo mundo pode dar uma opinião. Aí você tem um conselho. O conselho é baseado em experiência. Você pode pedir um conselho para alguém, ele vai dizer para você baseado na experiência dele. Agora, sobretudo, existe a palavra de Deus. Então, quando a gente vai falar com os líderes da igreja e a gente traz essas diferenças, dizendo o seguinte: as pessoas vão te pedir opinião, as pessoas vão te pedir conselho, mas sobretudo ensina a palavra de Deus. E qual é a maior dúvida das pessoas? Com relação a relacionamento. O que a palavra de Deus diz sobre relacionamento? Deixa eu falar uma boa notícia para você que está namorando. Não existe namoro na Bíblia. Aleluia. Ok, usamos essa nomenclatura para um tempo de conhecer a pessoa. Tudo bem. Mas quem tem a plena convicção da sua identidade, do seu propósito, sabe que o compromisso dele não é namoro. O compromisso dele é casamento. Você não namora para casar, você casa para namorar. Pelo amor de Deus, gente. Ajuda a gente aí. Ajuda os pastores aí, por favor. Por favor. E você percebe o quanto nós somos uma geração movida por prazeres. Tem um nome para isso, chamado hedonismo. Lembra quando Jesus fala em Lucas, dizendo o seguinte: a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Eles comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Até que Deus veio com juízo sobre Sodoma e Gomorra. Quem lembra disso?
Então a vinda do Filho do Homem, irmãos, nós não seremos pegos de surpresa, saberemos o que vai acontecer. Quando ele fala comer e beber, ele está falando de um hedonismo. A palavra idolatria diz satisfazer os desejos do próprio ventre. Quem lembra lá de Gênesis? Que a serpente tentou Eva e ela comeu. E foi agradável ao seu paladar. E deu ao seu marido, que também comeu. E eles abriram os olhos e Deus pergunta, onde está você, homem? Deus não perguntou o que ele havia feito. Deus perguntou onde ele estava. Porque se nós olharmos lá em Gênesis 2,15, vai dizer, Deus posicionou o homem no jardim do Éden. Ou seja, ele saiu do lugar de posição. Então, quando você sai do lugar de posição que Deus te colocou, não estou falando uma posição geográfica apenas, estou falando uma posição no reino de Deus. E qual é a nossa posição? Prostrado diante de um Deus que está entronizado. Adoração é uma entrega total, vulnerabilidade total. Uma vida totalmente entregue ao Senhor. Então nós vemos ali que ele sai do lugar de posição e ele come do fruto proibido. E essa mesma serpente aparece, sabe onde? Lá em Mateus, no deserto. Quando Deus havia dito, tu és o meu filho amado, eu tenho prazer em ti. Depois que João Batista batiza Jesus nas águas. E os céus se abriram. E uma voz do céu diz, tu és o meu filho amado, eu tenho prazer em ti. E Jesus foi levado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a primeira tentação do diabo foi, se tu és filho. O que Deus havia dito para Jesus antes? Tu és o meu filho amado. Então na primeira tentativa foi tentar roubar a identidade de Jesus. Porque quando você deixa a sua identidade ser corrompida, você perde o propósito de Deus. Nós éramos órfãos e hoje nós somos filhos. Mas deixa eu falar uma coisa, conheci Nel Braga do Rio de Janeiro, que escreveu a canção Eu Era Órfão, Sou Filho. Eu perguntei para ele, falei, Nel, cara, me explica aí, qual é a inspiração dessa música? Ele falou assim, Robert, espera que eu vou chamar minha esposa. Aí ele chamou a Tátila. É a história de vida dela. E ela começou a falar, Robert, meus pais engravidaram de mim quando eles tinham 15 anos de idade. Quando eu fiz 5 anos, eles se divorciaram. Meu pai não aceitou muito bem, eram jovens ainda. E meu pai não aceitou muito bem, foi até a casa da minha mãe, bateu lá na porta, convenceu ela de entrar no carro. Eles tiveram uma forte discussão no carro. E minha mãe, em algum momento, ela conseguiu sair do carro. E meu pai, furioso, pegou o carro, acelerou e matou ela atropelada. E ela me contando assim, e eu falei, nossa. E ela falou assim, para piorar, depois que ele fez isso, ele se matou. Então, com 5 anos de idade, a minha cabeça entrou em parafusos. Eu odiei o meu pai e a família do meu pai com todas as minhas forças, Robert. E a minha guarda foi levada lá para a justiça entre os meus avós paternos e maternos. E o juiz deu a guarda para os meus avós maternos que cuidaram de mim. E pela graça de Deus, eu fui ensinada nos caminhos do Senhor. Em um determinado momento da minha vida, eu tive um encontro com Jesus. Eu liberei perdão para o meu pai, para a família do meu pai. E hoje, pela graça de Deus, Robert, sou casado com o Nel Braga e temos 3 filhos. E eu amo a Jesus. Eu falei, meu Deus, cara. Eu era órfão, seu filho. Mas deixa eu falar uma coisa. Se você não entender o que Jesus fez na cruz por você, você não pode cantar essa canção. Todo o ministério de Jesus que a gente vê, ele sempre se referindo para Deus como um pai. Eu só faço o que vejo meu pai fazendo. Quem me vê, vê o pai. Não é isso? Abba, Pai, se necessário for, afasta de mim esse cálice, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Só que quando Cristo está naquela cruz, ele cita Salmos 22, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que aconteceu ali? O que nós chamamos de paradoxo da cruz. Jesus se torna o órfão de Deus, para que eu e você nos tornemos filhos de Deus. Jesus o órfão, você filho. Irmão, se a gente sentar aqui na mesa, tivesse mais tempo a gente compartilhar nossas histórias, você vai perceber, todo mundo era órfão aqui. Famílias destruídas, pais divorciados.
E aí você vê que muitos homens e mulheres de Deus hoje que estão pregando o evangelho vieram desses contextos e falam: meu Deus, o que está acontecendo? E nós cremos que a última profecia de Malaquias está se cumprindo nos nossos tempos. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu vim desse contexto quebrado, família totalmente disfuncional. Mas eu tive encontro com Cristo. Minha vida foi transformada e está sendo transformada até hoje. Porque o evangelho não é apenas para você ouvir, você precisa responder à pregação do evangelho. Porque a sua vida não é transformada, porque você não responde. Está vivendo no comodismo. Vivendo nas suas próprias paixões, no seu próprio hedonismo. Comer e beber. A vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Comiam e bebiam. Continuando. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus estava com fome, meu amigo. 40 dias. Passa 3 dias sem comer para tu ver. Você fica tremendo igual vara verde. Você começa a passar mal. Vamos fazer um jejum. Aí a barriga começa a orar em línguas, né? Você começa a dar dor de cabeça, não é isso? Você fala em jejum. Cara, vamos fazer um jejum. Aí nas primeiras horas você já está com dor de cabeça. Você já está tendo vertigens. Sabe? Você quer comer alguma coisa. Imagina passar 40 dias, a Bíblia fala, e ele teve fome. E no final dos 40 dias, Satanás se apresenta para ele. Se tu és filho, transforma essa pedra em pão. Ou seja, está com fome. Satisfaça a sua vontade. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Diferente da resposta que nós damos hoje. Qual que é? Quando você pergunta para um irmão na igreja, como é que você está? Como é que está o teu coração? Eu estou sentindo no meu coração. Eu penso assim, pastor. A minha opinião, eu acho assim. Não é isso que a gente faz? Percebe o quanto nós somos emocionados? Somos movidos pelas nossas próprias paixões? A gente sempre quer viver uma nova experiência. A gente estava falando sobre isso na mesa. Nós estamos viciados em experiência. E quando nós ficamos viciados em experiência, nós perdemos a presença de Deus. A gente quer uma luz baixa para poder acessar a presença. A gente quer um telão com um versículo, porque eu não quero ter o trabalho de abrir a Bíblia. Eu quero um cafezinho na entrada. Eu quero uma plaquinha, seja bem-vindo. Se eu não for bem recebido, eu vou para outra igreja. Eu vou para aquela igreja que tem a parede preta. Aí ele fica na igreja de parede preta, aí ele descobre que tem uma igreja que tem a luz amarela baixa. Eu vou para aquela igreja. Então ele sempre está em busca de uma experiência, de um prazer momentâneo. A gente está viciado nisso. Cara, eu estava chorando na mesa e falei, Deus, o que está acontecendo? Eu não quero isso. Estou perdendo o primeiro amor. E a gente olha Jesus lá no deserto. Ele poderia ter dito, Satanás, eu acho o seguinte, o meu coração, a minha opinião, eu penso assim. Mas sabe qual foi a resposta de Jesus? Assim está escrito, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pastor Luciano Subirá falou uma frase, cara, que encravou no meu coração. Ele disse que o nosso maior problema não é a falta de alimento, é a falta de apetite. A gente tem a Bíblia de todo tipo, irmão. Pastor, eu não quero ler. Você pode ouvir. Não tem desculpa. Somos especialistas em dar desculpa, porque a gente está sempre buscando um momento, uma droga. Estamos viciados. Estamos viciados em moveres, viciados em conferências, viciados em experiências sensoriais, visuais, enquanto a presença de Deus está ali no canto. Irmão, como o irmão aqui falou, Deus está nos levando a um arrependimento tão profundo nesses dias. E aqueles que de fato estão entrando nesse lugar, estão experimentando coisas extraordinárias em Deus. Sabe? Experiência sim é bom, é maravilhoso, mas não pode substituir a presença de Deus. Quanto tempo você passa em oração? Você ora assim,
Poxa, 5 minutos, caraca, já orei tudo que eu precisava orar e vamos... Fast food, irmão. Já viu o miojo? Quem gosta de miojo aqui? Miojo não alimenta não, irmão. Você fica pronto em 3 minutos ali, você acha que te alimentou, só te enganou. Então a gente vai num culto de domingo, você ouve a palavra, ouve o louvor, você fala, meu Deus, quero ir embora logo. Dá 2 horas, 1h30, você já fica saco cheio. Percebe o que está acontecendo com a gente? E Jesus responde, assim está escrito. Ou seja, você não é movido pelos teus sentimentos. Você deve ser movido pela palavra de Deus. As mulheres que digam, né? Que passa por TPM. Chega aqueles momentos difíceis, estressantes. Que não quer ninguém por perto. Não é? Tem algumas mulheres que têm TPM pela vida toda, né? Agora eu tô com 3 mulheres em casa. Minha sogra, minha esposa e minha filha de 2 anos. Eu falei, misericórdia, Senhor. Dá paciência. Mas, se tem uma coisa que acontece com a mulher ali naquele período, que fica estressante e nervosa, é que passa, irmão. Claro que algumas mulheres não passam, né? Mas vamos orar para passar em nome de Jesus. Nem que seja profeticamente. Mas, passa. Momentos passam. Prazeres passam. Aqueles momentos de dúvidas na sua vida, vai vir. Vai chegar. Crises e crises, meu amigo. Tive várias crises. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Ô Senhor, sou formado em comunicação, poderia abrir uma agência de comunicação, ganhar muito dinheiro. Estou perdendo meu tempo aqui com gente que não quer nada. Já teve essa sensação? Aí você começa a entrar, a dúvida começa a buscar um lugarzinho ali no coração para te levar, sabe o que? É uma incredulidade, para você chegar como João Batista chegou, a ponto de duvidar. Tu és o Cristo mesmo ou temos que esperar outro? Se João Batista teve que lidar com dúvidas, imagina eu e você, meu irmão. Batizado em graça, aquele que diz que eu não sou digno nem de desatar as correias da sandália desse homem, que ele cresça ou diminua. João Batista, Jesus fala que ele foi o maior dos profetas. Qual foi o milagre que João Batista operou? Nenhum. Qual foi o cego que João Batista fez voltar à visão? Que você conhece? Nenhum. Surdo ouvir, o coxo andar, o morto ressuscitar. E mesmo assim Jesus disse que ele foi o maior de todos os profetas. Novamente, eu volto a dizer que o verdadeiro profeta não é conhecido pela mensagem que ele fala, mas pela mensagem que ele encarna. E qual mensagem você está encarnando? Qual versículo você está lendo e falando assim, isso é sobre a minha vida. Eu sou esse versículo. O Espírito do Senhor Deus me ungiu. Independente do que eu esteja vivendo, se eu estou lidando com crise, se eu estou lidando com dúvidas, se eu estou passando por um sofrimento, se eu estou passando por uma situação de aflição. Mas o que a palavra de Deus diz ao meu respeito é o que vale. E sempre quando eu sou levado a esse lugar de crises, o Senhor me faz lembrar de onde Ele me tirou. E a mensagem que Ele entregou para mim. E aí eu digo, como que nós vencemos as nossas guerras? Dizendo, assim está escrito. Deus, eu não estou legal. Eu estou com ansiedade, eu estou com depressão, eu estou com dúvidas, eu estou lidando com a incredulidade. Mas o que a tua palavra diz sobre o meu respeito? E ela vai dizer várias verdades. Tu é minha filha amada, você é meu filho amado, eu tenho prazer em ti. Aquele que é fiel, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Mas Deus, essa verdade está muito distante de mim. Quem já teve que lidar com isso, irmão? Levanta a mão sem vergonha. Meu Deus, cara, é uma crise que você fala assim, enfim, você fala, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Eu vou tirar minha vida. O cara, quando ele comete um suicídio, na verdade, ele tá com uma dor interna dentro dele, que a única forma que ele encontra é tirar a própria vida para tirar aquela dor. E é difícil lidar com isso. Crises e crises, irmão. Então a gente vê João Batista aqui na crise lascada. Você fala, meu Deus, cara, o que está acontecendo? Presta atenção, vamos continuar aqui o texto. Versículo 3. És tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? E aí Jesus responde.
Ide anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho, e bem-aventurados aqueles que não se escandalizar de mim. Deus está falando para alguém aqui nesta noite. Você não foi chamado para andar por dúvidas ou de forma momentânea, você foi chamado para andar na eternidade. Lembra que Paulo diz: eu fixo os meus olhos naquilo que é eterno, que não é momentâneo nem passageiro, que a traça corrói e o ladrão rouba, mas eu mantenho os meus olhos fixos naquilo que é eterno. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente começa a olhar para a vida do outro e dizer: olha lá, Deus está fazendo a vida do outro, e na minha vida? E aí, Jesus? Vai fazer quando na minha vida? Você vê o cara prosperando, você vê o cara sendo abençoado, um ministério crescendo, aí você sempre vivendo debaixo de uma comparação. Isso é espírito de orfandade, irmão. E aí, Jesus, vai fazer alguma coisa por mim? Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, até os mortos estão sendo ressuscitados. E aí, Jesus, estou na prisão. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente pega uma mochila, começa a colocar as coisas que não estão dando certo na nossa vida, e a gente começa a carregar ela, e dizendo: não, Deus não está fazendo nada. Mas por quê? Olha só minha vida como está. Não está prosperando, não está crescendo, não está nada. Sabe o que aconteceu com João Batista? Assim como muitos de vocês aqui estão olhando para aquilo que Jesus não está fazendo. Era onde João Batista estava olhando para aquilo que Jesus não estava fazendo. Ele ouviu as notícias. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os mortos estão sendo ressuscitados. E aí, Jesus? Isaías diz: o Espírito do Senhor Deus me ungiu para evangelizar os pobres, curar os enfermos, restaurar aqueles que estão com os corações entristecidos e trazer libertação aos presos. E aí, Jesus? Estou preso aqui, vai me ajudar ou não vai? Vai me tirar daqui ou não vai? É como se Jesus desse um soco na cara de João Batista para ele acordar, dizendo: João Batista, para de ficar olhando para aquilo que eu não estou fazendo, João Batista. Olha, João Batista, o que eu estou fazendo. Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando. João Batista, até os mortos estão sendo ressuscitados, e bem-aventurados aqueles que não se escandalizarem de mim, João Batista. Para de olhar para aquilo que eu não estou fazendo. Deus está falando para alguém aqui nesta noite, que você está olhando para aquilo que Ele não está fazendo. Irmãos, a gente senta na mesa pastoral e os caras começam a contar cada coisa que você fala: meu Deus, vou desistir do evangelho. Joga a toalha no chão. Você vê notícias de pastores que estão adulterando. Irmãos que se olhavam e falam: meu Deus, como ele? Não, ele não. Caindo em prostituição, imoralidade, dinheiro, buscando fama. Aí você fala: vou desistir desse negócio aqui, porque se os líderes estão fazendo isso, imagina o povo. Aí você olha e você fala, aí você começa a dar lugar à dúvida no teu coração, sabe? Você começa a ouvir coisas, cara, que não estão edificando. Por exemplo, já viu gente ouvindo Datena, assistindo Datena? Já conversou com gente que é viciada em assistir programas tipo Datena? Só tragédia, irmão. Você senta com um cara, não tem nenhuma notícia boa. Meu Deus, cara. É só fofoca. É só coisa falando mal do outro. É só falando coisa que você fala, você sai com o coração assim. É verdade. É. E aí você, fraco na fé, começa a emprestar os teus ouvidos à boca de Satanás. E isso vai começar a gerar dúvida dentro de você, que você vai começar a ficar escandalizado. Meu Deus, que absurdo. Isso na igreja não. Aí quantos desigrejados tem hoje? Um monte. Aí você começa a ficar escandalizado de tanta notícia ruim que você tem escutado. Sabe, em uma das escolas uma das turmas que a gente fez, teve um rapaz que depois de uma ministração de paternidade e identidade, ele veio conversar comigo e falou assim: pastor, batendo assim no peito, eu sou homem, Deus me fez homem,
falei, como assim, cara? Eu entendo que você é homem. Ele estava tão desesperado, chorando, que eu nunca vi um cara tão desesperado como aquele homem. Eu falei, cara, o que aconteceu? Ele falou, pastor, eu era líder de jovens na minha igreja. E eu tinha relacionamentos com homens. E há 2 semanas atrás, eu fui para uma sauna gay e fiquei com 3 homens dentro da sauna. Quando você ouve isso, você fica como? Nossa, líder de jovens, meu Deus, cara, escandalizado. Nossa. E aí quando você ouve, se você é fraco na fé, você fala, nossa, meu Deus, estou fora desses crentes aí, sou fora de igreja, quero não, você é doido. Aí você começa a dar lugar à dúvida. Você dizia antes, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora você está dizendo, tu és o Cristo mesmo? Sabe o que a dúvida faz? Te leva à incredulidade. Em pouco tempo. Você perde a sensibilidade espiritual, você perde a noção, a sua identidade é roubada, o seu propósito é corrompido, você não sabe nem para onde você está indo. Sabe, eu estou escrevendo um livro, ora por mim, irmão. Estou escrevendo uma parada aí, já há muito tempo. Eu falo, eu preciso de concentração, preciso de foco. É sério, me coloca nas orações aí. Chamado Jornada da Fé. Ou melhor, Jornada da Vida. São 5 perguntas, ao mesmo tempo teológicas, mas também filosóficas, que você precisa de resposta. Primeiro, de onde você veio? Sua origem. Quem você é? Sua identidade. O que você deve fazer? Seu propósito. Por que você está aqui? Lugar. E para onde você está indo? Teu destino. Por exemplo, se você não souber de onde você veio, não estou falando de uma questão familiar apenas. Tem um tempo, né? Pode ir até de madrugada aqui, porque amanhã é domingo, de boa, beleza? É só chamar o Uber agora, tá, gente? Não precisa pegar o ônibus não, chama o Uber que tá tudo certo. Vocês estão aqui, né? De onde que você veio? Não é apenas a sua origem familiar. Se a gente começar a falar, cara, eu vim de uma família destruída, beleza. Você teve um encontro com Jesus, Ele te restaurou. Mas de onde você veio? Alguns vão responder assim, eu vim da ameba. Eu vim da explosão do Big Bang. Outros vão mais além e vão dizer, eu vim do macaco. Mas sabe como uma resposta tão simples, ela faz uma grande diferença. Nós viemos de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Amém, irmão? E quando você entende a sua origem, sua paternidade, você entende a sua identidade, quem você é. A sua identidade é restaurada. Era um coração caído, agora é um coração restaurado. Crise de identidade, crises existenciais são restauradas através da morte de Cristo na cruz, da ressurreição de Cristo. Quando você olha para a cruz, o Cristo crucificado, isso deve gerar o que no seu coração? Tristeza. Jesus morreu no teu lugar, rapaz. Mas quando nós olhamos para a cruz vazia, não é tristeza, é alegria, porque Ele vive. Então, num culto, a gente sempre vai experimentar 2 sentimentos, tristeza e alegria, ao mesmo tempo. Tristeza te levando ao arrependimento, Jesus morreu no teu lugar, porque você é um pecador e não merece a graça de Deus. E segundo, porque a cruz está vazia, porque Ele vive. A sua identidade é restaurada, e aí você entende o seu propósito. Quem já assistiu aquele desenho da Disney, o Soul? Quem não assistiu, meu amigo, pelo amor de Deus, já passou mais de 10 anos, eu vou contar o filme. Conta a história de um homem de 40 anos de idade, frustrado da vida, morando com a mãe, dando aula de música. Só que o sonho dele era ser um músico profissional, tocar com grandes artistas. Só que ele morre, e aí ele vai numa viagem, tira a parte, espírita do filme, fica só o que mais interessa. Ele vai para uma viagem, nessa viagem ele descobre o propósito dele. O propósito dele não era ser músico. O propósito dele era usar a música para transformar vidas. O meu propósito não é ser pastor, porque eu posso cumprir com o propósito de Deus em qualquer área de influência da sociedade, meu irmão. O que você faz é a sua profissão, mas o propósito, lá em Romanos capítulo 12 ou 13, se não me falha a memória, está na Bíblia, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu
Propósito, ou seja, nenhum propósito que você acha que é teu, que é de Deus. Aí a gente fez um post lá no Instagram, colocamos assim: descubra o seu propósito. Aí chega nada mais, nada menos, com o dinossauro da igreja, Ademar de Campos, me chama lá de cantinho no direct do Instagram, fala assim: ô meu filho, que bênção, né, falar de propósito. Mas deixa eu falar uma coisa, na minha longa jornada da vida, eu percebi que a gente nem propósito a gente tem. Propósito, que negócio é esse, descobrir o seu propósito? Não existe isso. É tipo assim, cara, eu quero descobrir a vontade de Deus. Isso é místico. A vontade de Deus não é para você descobrir, porque a vontade de Deus já está revelada na palavra. Você só precisa entender a vontade de Deus. Não é para você descobrir a vontade de Deus. E aí a pergunta que a gente mais ouve dos jovens é: pastor, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Aí eu me coloco no lugar, porque eu também estive já nesse lugar. Já fiz essa pergunta: pastor, novo convertido, né? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Aí o pastor vem, né? O pastor com entendimento falou assim: ô meu filho, Deus, antes de você entender o propósito pessoal de Deus para a tua vida, você precisa entender o propósito de Deus para toda a terra. Porque o teu propósito pessoal está no propósito global. Então, se você não entender o que Deus quer fazer em nós, você nunca vai entender o que Deus quer fazer em você. E quando nós olhamos o texto, fala o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, de nos tornar parecidos com Jesus, o primogênito. Uma família de muitos irmãos, ou seja, o propósito de Deus está em uma família de muitos irmãos que estão se tornando parecidos com Jesus. Uma grande mentira que o pessoal conta: todos são filhos de Deus. É lindo, né? Mas não, a verdade é que nem todos são filhos de Deus. Mas você pode se tornar filho de Deus. Como? João capítulo 1, versículo 12. Todos o quanto receberam e creram em seu nome, receberam o poder. Aí você pensa que é o dunamis lá de Atos 2, né? Meu Deus, vou falar em línguas, entregar umas palavras de profecia. Caraca, Deus vai me usar profeticamente. Não. O poder dunamis que você recebe primeiro é a revelação que você é filho de Deus. E o diabo vai fazer de tudo para tirar isso de você. Mas se você permanecer até o fim, você receberá a coroa de vida eterna. É por isso, irmão, que eu tô sendo bem calmo até aqui, tá? Não sei como isso vai acabar, mas já está ali, ó. A maior promessa de Deus é que você é filho, você é filha. O diabo quer tirar a sua identidade. É você entender que você é um brasileiro que carrega uma brasa, que por mais que você seja emocionado, você seja, vamos para cima, é nós, estamos juntos, nunca vou te abandonar, Jesus. Aí no momento você vai lidar com a dúvida, você vai lidar com os escândalos, você vai falar assim: então, né, tá difícil. Sabe, tem um amigo nosso, muitos de vocês talvez conheçam, Nick Billman estava conosco, aí eu tive uma dúvida, falei: Nick, cara, deixa eu fazer uma pergunta. Como foi para você ouvir de Deus, sair dos Estados Unidos, da Filadélfia, e vir para o Brasil? Aí ele falou assim: Robert, dizer sim para Jesus, para sair dos Estados Unidos para o Brasil, foi fácil. O difícil foi dizer sim todos os dias. Por isso eu não posso ser movido pelas minhas paixões, pela minha emoção, pelo meu momento. Porque a gente vai vivenciar momentos bons e momentos ruins. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas, muitos de vocês sabem, são coisas boas e também coisas ruins. Mas se você olhar para a tua vida, o momento que você mais cresceu não foi no momento bom. Foi no momento ruim e difícil. Não é verdade? Mas ninguém é ingênuo ou tolo de orar: Deus, então eu quero crescer, Senhor. Eu quero passar por aflição, eu quero passar por sofrimento, quero passar por dores. Você não ora, a gente quer evitar o máximo, até a morte a gente quer evitar. A gente evita ao máximo, porque a gente não
quer lidar com isso, mas o dia mal chega. Lembra da armadura do Espírito, Efésios 6? Paulo vai falar que nós nos revestimos com a armadura para resistirmos dias maus, não é para os dias bons. Porque ninguém vai para a batalha sem armadura. A gente só vai para a batalha em momentos de guerra. E cristão, toda hora está na batalha. Aquela sensação, me converti, caraca, agora dei meu dízimo, estou indo para a igreja, agora as coisas vão prosperar. A gente acha que, meu Deus, cara, vamos lá, gente, me ajuda. Olha só, a gente vai para a igreja para ser abençoado, próspero e ser vitorioso. Aí você fala, beleza, vou entregar minha vida e tudo vai melhorar. Aí você está numas dívidas lascadas. Eu fui assim. Falei, meu Deus, vou dar meu dízimo. O irmão falou para fazer prova com Deus, vou fazer prova com Deus. Quero ver. Ele vai abrir as janelas e aí eu vou prosperar, minhas dívidas serão pagas. E é isso, vamos. Aí dei meu dízimo. Aí nada aconteceu. Eu falei, vou aumentar meu dízimo. Aí fui lá, aumentei meu dízimo. Aí nada aconteceu. 1 ano, meu irmão. Imagina a crise. Eu falei para o irmão, cara, você me enganou. Entrei em crise. Cara, eu não fui mais para a igreja. No começo da conversão, eu falei, não vou. Pô, estou cheio de dívida ainda, cara. E aí? Jesus vai fazer alguma coisa por mim? E aí? Qual é a próxima coisa que tem que fazer? Eu tenho que ir para o monte? Então, bora para o monte. O que tiver que fazer, eu vou fazer, porque eu quero sair dessa situação. Então, a gente quer fazer de tudo para evitar a tragédia. Evitar... O contrário do sucesso é o quê? Fracasso. Quero evitar o fracasso. A gente quer evitar todo o tempo o fracasso. Mas aí Deus foi fazendo coisas específicas no meu coração, sabe? Colocando em ordem aquilo que estava fora. E aí o processo da vida de Deus na nossa jornada. Aí sabe de uma coisa? Deus falou assim para mim assim, sabia que vocês são a geração do burro do Shrek? Eu falei, oi? Como é? Geração do burro do Shrek? É? Quem já assistiu lá o Shrek? Tem aquela cena lá, tem o burro e o Shrek, né? E aí, já chegou? Já chegou? E aí, Shrek, já chegou? Quando a gente vai levar os nossos filhos para a praia, eles não querem desfrutar do caminho. E aí, pai, falta quanto tempo? Filho, falta ainda 1h30. Nossa. Aí de minuto em minuto eles perguntam, e aí, pai, falta quanto para a gente chegar? E quando nós vemos a declaração de Jesus dizendo, eu sou o caminho, Jesus não é a chegada, apenas, Ele é o caminho. Só que a nossa geração emocionada quer o quê? A chegada, que é o resultado, quer entrar no santo dos santos sem passar pelo átrio. Quer só os benefícios de Deus, só quer os moveres de Deus. Só querem as bênçãos, as vitórias, prosperidade. A pergunta que eu te faço é a seguinte, Deus tem bênção para você, sim ou não? Deus tem vitória para você, sim ou não? Deus tem prosperidade para você, sim ou não? Só que quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, nós não queremos as mãos de Jesus, nós queremos o coração de Jesus. E quando nós temos o coração de Jesus, nós temos tudo. Mas até eu entender isso, meu irmão, foi chão. Então eu entendo, alguns irmãos estão no começo da jornada, ou até mesmo tem muitos anos, e ainda não entendeu, não caiu a ficha. É o processo. E o processo, ele é doloroso. É o caminho. Jesus não é a chegada na tua vida apenas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o processo, esmaga. Vou finalizando aqui. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Partindo eles, começou Jesus a dizer à multidão a respeito de João, que fostes ver no deserto um caniço agitado pelo vento. Sim, que fostes ver um homem vestido de roupas finas. Os que usam roupas finas estão nos palácios dos reis. Mas então que fostes ver um profeta, sim, vos digo, e muito mais do que um profeta, João é aquele que está escrito: à tua frente envio o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. É Jesus restaurando a identidade de João Batista.
João Batista, você é a voz do que clama no deserto. Cumpra com teu propósito. Eu tenho poder para te tirar da prisão, mas não é isso que Deus quer. Você vai até o fim, perseverar até o fim, e você vai receber a coroa de vida eterna. Quando a gente fala de missões, irmãos, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quem falou isso, se eu não me engano, foi Agostinho ou Tertuliano. Para o evangelho chegar até mim e você, muitas pessoas tiveram que morrer. E aí? Vai continuar vivendo essa vida medíocre? Até quando? Empurrando a vida com a barriga, dizendo, o meu coração, eu sinto, eu acho o seguinte, pastor, a minha opinião, você é cheio de opinião, meu amigo. Você é especialista, brasileiro, percebe, nos comentários dos Instagram da vida, especialista em tudo. Guerra do Israel, guerra dos Estados Unidos, guerra no Brasil, o cara é bom em tudo. Mas vamos lá. Sai desse lugar. O Espírito Santo está nos levando a esse lugar de maturidade. Sabe por que muitas coisas não foram liberadas sobre a sua vida? Porque você insiste em não crescer, em não amadurecer. E herança não é dada na mão de criança. Herança é dada na mão de gente madura. Sabe a oração que nós fazemos para os nossos filhos pequenos? Todos os dias declaramos: Deus dá a força de um jovem, a sabedoria de um velho. Irmão, quero chegar aos 90 anos, se Deus me permitir, com a força de um jovem, que um jovem de 18 anos vai ter que correr muito para me alcançar. Quem está entendendo isso? Aí você vê uns jovens de 18 anos de idade, estou cansado. Acorda meio-dia. Aí a mãe que faz a comida pro marmanjão. Aí o cara acorda, liga o PlayStation. Aí passa 18 anos, 20 anos, 30 anos ainda morando debaixo da casa dos pais. Não trabalha, não estuda. Continua jogando PlayStation. Aí vai para a internet, fala, eu não concordo. Sabe com quantos anos Jesus começou o ministério dele público? 30 anos. Sabe quantos anos teve o ministério de Jesus? 3 anos, ou seja, 10 anos se preparando para 1 ano de ministério. E aí você quer começar emocionado. E aí quando não dá certo, aí você volta, não era para mim. Aí desiste com facilidade. Ou seja, você quer viver o que Deus tem para você antes do tempo. Não, calma, fica atrás das malhadas, igual o Davi, meu amigo. Fica lá escondido. Sabe o que Davi fazia? Ele adorava o Senhor, servia a casa dele, servia os irmãos, até o dia que Deus mandou tirar atrás das malhadas. Me chama, Davi. Sabe com quantos anos Davi foi ungido a rei de Israel? 13 anos. O que para nós é adolescente, para um israelita já está no exército, empunhando um fuzil na mão. 13 anos. Começou, foi ungido a rei. Sabe com quantos anos ele começou a reinar? Com 30. Lembra quem? Ele teve aí, faz as contas, eu sou ruim de matemática, uns 17 anos se preparando, é isso mesmo? Se preparando para sentar como um rei. E sabe qual foi a primeira coisa que Davi fez? Claro que ele teve as presepadas lá da arca, né? Na carroça dos bois, mas ele entendeu, buscou direcionamento, se estruturou. Peraí, vamos ler na palavra que está escrito. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus quer. Porque a presença de Deus não pode ser manipulada por homens. A presença de Deus, ela é movida pelo Espírito. E aí você vê um homem morrendo por conta da irresponsabilidade de outro. E sabe qual foi a primeira coisa que Davi fez antes de sentar como rei de Israel? Traga a arca da aliança. Traga a presença de volta, porque se a presença não estiver, eu não vou governar. Ele restaura a presença de Deus de volta para o meio do povo, restaura a adoração.
restaura o espírito profético cheio do Espírito Santo. E quando nós falamos que o tabernáculo de Davi está sendo reedificado, é o que Deus está falando para a nossa geração, meu querido. Para mim e para você. Começar a nossa vida de adoração num lugar secreto, num lugar de oração. Antes de Deus te usar de maneira pública, Deus primeiro quer a sua vida no secreto. Aleluia. Encarnando a palavra, dizendo: Senhor, se derramando diante dele, diz: Deus, eu não quero me mover de forma momentânea, de forma irresponsável. E sabe, vou terminar. Quando um pastor fala que vai terminar, ele nunca vai terminar. Mateus 16, Jesus revela para ele a igreja. Sabe quantas vezes Jesus fala de igreja na Bíblia? 2 vezes. Revelou a igreja ali para Pedro. Aí no final, quando Jesus está prestes a ser entregue para os soldados, sabe o que acontece? Chegaram e perguntaram: nós viemos prender a Jesus. Aí Jesus responde: sou eu. O que acontece com os soldados? A Bíblia fala que eles caem por terra. Aí você vê o brasileiro emocionado: estou cansado dessa mensagem de amar o inimigo, de orar por aquele que persegue. Aí ele puxa da espada. Tu acha que ele queria cortar a orelha de Malco? Ele queria cortar a cabeça. Talvez o Malco estava assim, tremendo. Ele fez assim, né? Oh, perdeu a orelha. Presta atenção. Jesus revelou a igreja para Pedro. A Bíblia representa o quê? A espada. E a fé, ela vem por onde? E ouvir o quê? Então vamos lá. Se você é um cara fervoroso, mas não tem profundidade na palavra, você como igreja usa da palavra de Deus de forma irresponsável, corta a fé das pessoas. Aquilo que você era antes pedra de edificação, você passa a se tornar uma pedra de tropeço. Então o que Jesus está dizendo para mim e para você: para de viver no emocionalismo, para de viver por experiências, começa a viver com a minha presença. É onde Deus quer nos levar nesses tempos. E Deus não tem falado só para mim isso, não. A gente sentou na mesa ali, o pastor, eu falei: opa, para. Deus está falando isso para a gente também. Então assim, você vai ouvindo os profetas, você vê que Deus está alinhando uma única mensagem para nós nesse tempo. Uma mensagem de se mover pela palavra de Deus e não se mover pelas tuas próprias paixões, pelo teu emocionalismo, os teus vícios para preencher uma necessidade ali do seu ventre, a sua emoção, suas experiências. Não, meu amigo. Deus está querendo derramar a presença dele sobre nós. Eu falo: Senhor, não passe longe de mim sem que a tua presença esteja comigo. Lembra que Moisés fala? Terra prometida é maravilhosa, Senhor. Uma terra que emana leite e mel. Mas se a tua presença não for conosco, nós não vamos sair daqui. A minha oração é para que o Senhor gere um temor santo dentro de você. Para que você volte para a tua casa, sabe? Reflita como que você está levando a sua vida. Como que você está vivendo ela. Essa tem sido a minha oração. Feche os teus olhos. Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Nós damos total liberdade ao teu Espírito Santo neste lugar. Nos leve a esse lugar de quebrantamento, Senhor. Nos leve, Jesus, a esse lugar de entrega completa ao Senhor nesses dias. Que a nossa oração seja a mesma oração, que nós possamos encarnar aquela frase de Paulo quando ele diz: fixe os olhos naquilo que é eterno, que não é passageiro nem transitório, que a traça corrói e o ladrão rouba, mas fixe os teus olhos naquilo que é eterno. Jesus, eu quero orar por cada um aqui nesta noite. Troque os nossos olhos, Senhor. Mude o nosso olhar. Que nós não sejamos, e se nós estamos como João Batista, olhando para aquilo que o Senhor não está fazendo, que neste momento o Senhor traga uma restauração em nossa visão, para nós olharmos para aquilo que o Senhor está fazendo.
Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo ressuscitados, e bem-aventurados aqueles que não se escandalizar de mim. Senhor, nos leva a esse lugar. Nos leva a esse lugar, Senhor Deus, de restauração de quem somos, de onde nós viemos, o que nós fazemos, onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Restaura, libera sobre nós o Espírito. A Tua palavra diz em Joel 2: depois dessas coisas, eu, Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Mas nós nos esquecemos dessas simples palavras que diz depois destas coisas. Nós só queremos o avivamento, mas nós não queremos arrependimento. E quando o Senhor fala depois dessas coisas, o Senhor está convocando o seu povo para arrependimento nesses dias. Para depois o Senhor dizer: eu, Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Essa é uma profecia não para membros de igreja, mas para filhos e filhas. Uma geração que vai liberar uma próxima geração que será mais poderosa, que irão a lugares mais longe do que nós já fomos, que farão coisas mais poderosas do que nós já fizemos nessa geração. Então, Senhor, levante os homens e as mulheres dessa geração que vão liberar a próxima geração que será mais poderosa do que a nossa, que farão coisas mais poderosas do que nós já fizemos, que irão a lugares mais longe do que nós fomos. Mas antes, Senhor, nos leve a esse lugar onde o nosso coração é quebrantado diante da Tua presença. Gera em nós um coração quebrantado e contrito. Gera em nós um coração disposto a Te obedecer, um coração disposto a Te ouvir. Coloque ouvidos sensíveis, coloque olhos para Te ver. Nos leve, Senhor, a este lugar. Tire, Senhor Deus, esse vício de vivermos por experiência. Nós queremos viver de presença, porque a Tua palavra diz que nós somos transformados de glória em glória, conforme a imagem e semelhança do Filho amado Jesus, o desejado das nações, o autor e consumador da nossa vida. Jesus, eu quero orar neste momento por aqueles que estão passando por dúvidas, aqueles que permitiram com que as dúvidas entrassem em seus corações e levaram a eles a incredulidade. Senhor Jesus, eu peço neste momento, Espírito Santo de Deus, quebrando o nosso coração endurecido, quebrando o nosso coração orgulhoso, soberbo, altivo e corrompido. Nós nos rendemos à Tua presença, nós nos rendemos à Tua graça, nós nos rendemos ao Teu amor. Nós nos rendemos à esperança do futuro, que Jesus voltará de glória em glória. A esperança do futuro impacta a nossa missão no presente. Perto está o Senhor daqueles que buscam, aqueles que buscam a Sua presença. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Perto está o Senhor daqueles que buscam. Levante uma geração, Senhor, que buscará a Tua presença todos os dias. Uma geração que se prostra diante do Senhor todos os dias, dizendo: Senhor, o que Tu queres que eu faça? Uma geração sensível em ouvir a Sua voz. Uma geração totalmente entregue e disponível. Uma geração totalmente rendida diante da Tua presença. Senhor, coloque lágrimas em nossos olhos. Coloque lágrimas em nossos olhos. Levante uma geração não apenas fervorosa no Espírito, mas uma geração profunda na Tua palavra. Uma geração que ama a Tua palavra. Uma geração, Senhor, assim como Jesus disse, assim está escrito, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nada mais nos satisfaz, nada mais nos satisfaz, nenhum pecado nos satisfaz, nenhum prazer, nem fama, nem dinheiro nos satisfaz. Somente a Tua presença, Senhor. Somente a Tua presença. Levante paz nessa geração, que vão gerar filhos e filhas que amarão a Tua presença, Senhor.
do Senhor. Se você está se você está lidando com dúvidas, levanta as tuas mãos onde você está, em nome de Jesus. Se você, assim como João Batista, teve que lidar com dúvidas, isso de alguma forma gerou uma certa incredulidade no teu coração, você duvidou de muitas coisas. Sabe, não tenha medo de se expor. Quando nós nos expomos, nós começamos a experimentar milagres extraordinários. Eu creio que o irmão pastor Fabão ministrou aqui sobre cura. Não é sobre isso que eu quero ministrar, mas é sobre nós nos voltarmos ao lugar de onde Deus nos posicionou. Sabe? Você foi levado por muitos escândalos, muitas situações que tiraram você desse lugar, dessa posição. Isso impediu você de entender a sua identidade, de cumprir com o propósito de Deus na tua vida. Levanta as tuas mãos onde você está, um líder da igreja vai até você ou quem estiver perto dessas pessoas. Pode abrir os olhos, não tenha medo, porque nós estamos num lugar seguro, amém, irmãos? Estamos num lugar inseguro, estamos num lugar de família, que você não vai ser julgado, você não vai ser humilhado, mas você vai ser amado, em nome de Jesus. E Deus vai te tocar. Continua com as mãos levantadas, nós vamos orar por você. Jesus, toque essas pessoas em nome de Jesus. Jesus, toque essas pessoas. Cura esses corações, Senhor. Se você que está perto dessa pessoa, impõe as suas mãos.